Limpe sua mesa até o final do dia, Lívia. O RH cuidará da papelada da saída. As palavras na tela do meu computador ficaram borradas enquanto eu as lia novamente. Depois de 5 anos de serviço dedicado à Horizonte Logística, tudo o que recebi foi um e-mail frio e impessoal. 3 dias. Foi tudo o que eu tive para enterrar meu pai. 3 dias de licença por luto aprovada. Precisamos de pessoas que priorizem o trabalho, continuava o e-mail, como se comparecer ao funeral do meu pai fosse um evento social opcional que eu tivesse escolhido no lugar de preencher relatórios trimestrais. Recostei-me na cadeira, o couro rangendo no silêncio da manhã. O escritório de Serra Azul ainda estava praticamente vazio. O céu lá fora começando a clarear com o amanhecer. Cheguei cedo, ansiosa para colocar o trabalho em dia após minha breve ausência. Meu nome é Lívia Martins, e até aproximadamente 2 minutos atrás, eu era a líder regional da divisão de melhor desempenho da Horizonte Logística. Aos 34 anos, eu havia construído não apenas uma carreira, mas uma equipe que parecia uma família. Comemoramos aniversários, juntos, apoiamos uns aos outros em momentos difíceis e nos incentivamos a nos destacar profissionalmente. Olhei ao redor, para o meu espaço de trabalho. O pequeno cacto que minha equipe me presenteara no Natal passado, a foto emoldurada de todos nós no retiro da empresa, os bilhetes de agradecimento escritos à mão pelos membros da equipe que eu havia orientado. 5 anos da minha vida condensados em alguns itens pessoais que caberiam em uma caixa de papelão. O aviso de demissão anexado ao e-mail foi assinado por Ricardo Figueira, meu supervisor direto, que havia aprovado pessoalmente minha licença por luto na semana passada. Não conseguiu manter a presença adequada durante períodos operacionais críticos. A morte do meu pai aparentemente ocorreu durante um desses períodos críticos indefinidos. Eu não chorei, não bati o punho na mesa, nem invadi a sala do Ricardo exigindo uma explicação. Em vez disso, peguei meu celular, tirei uma foto do e-mail e a encaminhei para minha conta pessoal. Depois, desliguei o computador, levantei-me e comecei a arrumar minhas coisas metodicamente. Quando os outros funcionários começaram a chegar, minha mesa já estava meio vazia. Bruna, da contabilidade, foi a primeira a notar. "Lívia, o que está acontecendo?" perguntou ela, arregalando os olhos ao ver minha caixa. "Fui demitida." Respondi simplesmente. "O quê? Por quê?" Aparentemente, tirar uma licença por luto aprovada para enterrar meu pai não demonstrava a devida prioridade para o meu trabalho. O rosto de Bruna se transformou de confusão em indignação. "Isso não está certo. Você falou com a Cláudia? A gerente regional deve saber disso." "Não," eu disse, embrulhando cuidadosamente meu cacto em jornal. "Não vou lutar contra isso, mas também não vou esquecer." Quando você trabalha em estreita colaboração com as pessoas por anos, aprende a ler suas expressões. Enquanto eu continuava a empacotar, mais membros da minha equipe chegaram. Gustavo foi o primeiro dos meus subordinados diretos a saber da notícia, e seu sorriso alegre de sempre desapareceu instantaneamente. "Isso é besteira", começou. Ele, mas eu o interrompi com um leve aceno de cabeça. "Está feito, Gustavo." O Ricardo tomou sua decisão. "Mas acabamos de concluir a fusão com a Newbrook no mês passado. Os lucros subiram 18% neste trimestre graças ao seu planejamento." Sorri com tristeza. Aparentemente, isso não foi suficiente. Às 9h30, todos os 7 membros da minha equipe principal estavam reunidos em volta da minha mesa em silenciosa solidariedade. Caio, nosso especialista em logística, que raramente demonstrava emoção, parecia prestes a socar uma parede. Natália, nossa gerente de relações com clientes, chorava abertamente. Atrás deles estavam André, Camila, Priscila, Renata e Fernanda, cada um com expressões que variavam da descrença à fúria. "Você não pode ir embora", insistiu Natália. "A renovação da conta Wilson é semana que vem. O contrato de transporte da Hernandes está em negociação. Nenhum de nós conhece o sistema como você." Terminei de fechar minha caixa com fita adesiva. Ricardo deveria ter pensado nisso antes de me demitir por ter ido ao funeral do meu pai. A gravidade do que eu acabara de dizer pairava no ar. Meu pai se foi há apenas 1 semana.
o solo do funeral ainda fresco. E agora essa traição de uma empresa na qual eu havia me dedicado. Preciso que todos voltem para suas mesas. Ouvi uma voz áspera atrás de nós. Ricardo Figueira estava ali, de braços cruzados, o rosto magro com uma expressão de desaprovação. Temos prazos a cumprir. Ninguém se mexeu. Agora, acrescentou, elevando ligeiramente a voz. Depois de um longo momento, minha equipe se dispersou, cada um me lançando um olhar significativo ao retornar aos seus postos de trabalho. Ricardo se aproximou de mim, baixando a voz. Isso poderia ter sido resolvido com mais discrição se você tivesse esperado até o final do dia para fazer as malas. Meu olhar foi firme. Como a discrição que você demonstrou ao me demitir por e-mail após aprovar minha licença por luto, seu maxilar se apertou. As necessidades dos negócios mudam rapidamente. A Horizonte Logística precisa de pessoas que entendam que as prioridades mudam. A morte do seu pai foi lamentável, mas... Não. Avisei com a voz mortalmente baixa. Não termine essa frase, Ricardo. Por um instante, algo como incerteza passou por seu rosto. Então ele se endireitou, ajustando a gravata. O Recursos Humanos está esperando por você. Por favor, não torne isso mais difícil do que o necessário. Peguei minha caixa. Não se preocupe, não vou fazer uma cena. Mas lembre-se deste momento, Ricardo. Você pode achá-lo importante mais tarde. O escritório de Recursos Humanos era clínico. Paredes brancas, decoração minimalista e a expressão simpática, mas praticada, de Teresa Bueno. Ela era nova na empresa, tendo entrado havia apenas 6 meses, e eu percebi que ela estava desconfortável com a situação. Sinto muito por isso, Lívia, disse ela, deslizando os papéis de rescisão sobre a mesa. Mas sinto muito pelo seu pai. Obrigada, respondi, examinando os documentos. Rescisão padrão. 2 semanas de pagamento. Uma cláusula de não depreciação. Um lembrete do meu acordo de não concorrência, que me proíbe de trabalhar. Para concorrentes diretos por 6 meses. Há algo que eu deva saber sobre o motivo disso? Perguntou Teresa cautelosamente. Parece abrupto. Pensei em quanto compartilhar, mas então decidi contar a verdade. Peguei meu celular e mostrei o e-mail a ela. 3 dias de licença por luto aprovada, e sou demitida por não priorizar o trabalho. A postura profissional de Teresa se desfez. Seus olhos se arregalaram. Este é o aviso de demissão em si? Apenas um e-mail. Nenhum plano de melhoria de desempenho? Nenhuma advertência documentada? Não, nada. Ela franziu a testa fazendo uma anotação em seu bloco de notas. Preciso verificar algumas coisas com o departamento jurídico. Você me dá licença por um instante? Enquanto Teresa saía, eu olhava pela janela. Desse andar, eu podia ver o rio azul serpenteando pela cidade. Meu pai adorava pescar naquele rio. Ele me ensinou a ter paciência lá, enquanto eu esperava na fila, enquanto a correnteza passava pelos nossos joelhos. O rio se move, Lívia, ele dizia, mas as pedras permanecem firmes. Seja como as rochas. Teresa voltou 20 minutos depois, com a expressão cuidadosamente neutra. Mas seu sorriso, forçado, me disse tudo. Nada mudaria. Infelizmente, o Estado permite rescisão sem justificativa, começou ela. A empresa tem o direito de... Eu entendo, interrompi, assinando os documentos sem mais argumentos. A Horizonte Logística pode fazer o que quiser, assim como eu. Ela hesitou, depois baixou a voz. Em segredo. Isso não está certo. Se você quiser tomar providências, eu não, disse com firmeza. Mas obrigada. Enquanto caminhava pelo escritório principal em direção à saída, senti olhares me seguindo. Minha equipe assistia em silêncio, com os rostos sombrios. Dei um pequeno sorriso, meu último ato como líder. Lá fora, o ar de setembro estava surpreendentemente quente. Coloquei minha caixa no porta-malas do carro e sentei no banco do motorista, permitindo-me um momento para processar tudo. Meu celular tocou com uma mensagem de texto. Depois outra e mais outra. Gustavo. Isso está errado.
O que podemos fazer? Natália. Você está bem? Podemos nos encontrar mais tarde? Caio. O Ricardo é um covarde. A equipe está furiosa. Mais mensagens chegaram. Expressões de indignação, apoio, lealdade. Essas pessoas não eram apenas colegas. Eram minha família profissional. Liguei, o carro, com um plano já se formando na minha cabeça. Eu não lutaria contra a Horizonte Logística diretamente. Eu não processaria, embora provavelmente tivesse motivos. Não. Eu seria estratégica, paciente, como meu pai me ensinou. As pedras permanecem firmes enquanto o rio corre. Meu telefone tocou. Era Álvaro Silveira, CEO da Atlântica Transportes, a maior concorrente da Horizonte Logística. Nós nos conhecemos em uma conferência do setor no ano passado e mantivemos contato. Ele vinha tentando me recrutar há meses. Era hora de retornar à ligação. O escritório da Atlântica Transportes era tudo o que a Horizonte Logística não era. Conceito aberto, espaços de trabalho colaborativos e grandes janelas emoldurando o horizonte de Serra Azul. Álvaro Silveira me recebeu com um aperto de mão firme. Eu estava esperando que você ligasse, disse ele guiando-me até uma sala de conferências, embora eu admita que não esperava que fosse nessas circunstâncias. A notícia correu rápido no nosso setor. Álvaro já sabia da minha demissão, mas não dos detalhes. Contei a ele quando nos sentamos, mostrando o e-mail do Ricardo. Isso não é só má gestão, disse Álvaro, franzindo a testa. Isso é desumano. A licença por luto existe por um motivo. A Horizonte Logística sempre valorizou os lucros acima das pessoas. Respondi. Só nunca pensei que seria eu quem receberia o golpe. Álvaro se inclinou para a frente. Vou ser direto, Lívia. Quero você na minha equipe. A Atlântica está expandindo nossas operações no Noroeste e precisamos de alguém com a sua expertise. O cargo de diretora de divisão é seu, se você quiser. Meu coração disparou. Diretora de divisão. Um avanço significativo em relação ao meu cargo na Horizonte Logística. Mais responsabilidade, mais autoridade, melhor remuneração. E quanto à minha cláusula de não concorrência? Perguntei. Álvaro sorriu. Nossa equipe jurídica já a revisou. É muito ampla e provavelmente inexequível. Além disso, cobriremos quaisquer despesas legais se a Horizonte tentar aplicá-la. Eu preciso pensar no assunto, disse com cautela. Claro, respondeu Álvaro. Tire o fim de semana. Podemos conversar sobre os detalhes na segunda-feira. Naquela noite, encontrei Natália e Gustavo na cervejaria Pedra Azul, um pequeno pub longe do centro da cidade, onde provavelmente não encontraríamos outros funcionários da Horizonte. Eles chegaram juntos, com expressões que misturavam raiva e preocupação. Como vocês estão? Perguntou Natália entrando na cabine. Estou bem, assegurei. Tem sido algumas semanas desafiadoras, mas vou me recuperar. Gustavo bufou. O Ricardo é um idiota. O escritório já está um caos. Ninguém sabe onde os arquivos da proposta da Henderson estão armazenados. E o acesso ao sistema que você tinha não foi transferido para mais ninguém. Parece um problema do Ricardo. Respondi, tomando um gole da minha água. Natália se inclinou para a frente. É mais do que isso. Todo mundo está falando, não só a nossa equipe. As pessoas estão furiosas com a forma como você foi tratada. Eu realmente não esperava isso. Você era respeitada, Lívia, disse Gustavo. Não só por nós. Do jeito que o Ricardo lidou com isso, as pessoas estão com medo agora. Se fizeram isso com você, a líder estrela da equipe, o que fariam com qualquer outra pessoa? Natália, assentiu. Cláudia estava fazendo perguntas. O gerente regional parece preocupado. Ótimo, disse simplesmente. Enquanto conversávamos, mais mensagens chegaram de outros membros da equipe. Histórias semelhantes de desorganização, frustração e raiva da gerência. A Horizonte já sentia minha ausência. O que você vai fazer agora? Perguntou Gustavo. Hesitei. Recebi uma oferta da Atlântica. Os olhos dele se arregalaram. Mas cláusulas de não concorrência nem sempre são executáveis, disse Natália rapidamente.
Ela trabalhava com contratos, diariamente, e conhecia as questões legais, especialmente se você fosse demitida sem justa causa. Foi o que a equipe jurídica da Atlântica disse. Mas ainda é um risco. O telefone de Gustavo vibrou. Ele verificou e franziu a testa. O Ricardo vai convocar uma reunião de emergência amanhã de manhã, sábado. Ele nunca fez isso antes. A revisão da conta da Wilson é na segunda-feira, explicou Natália. Ninguém consegue encontrar seus arquivos de análise. Sorri levemente. Esses arquivos estavam devidamente armazenados no servidor da empresa, mas meu sistema organizacional específico não era imediatamente óbvio para os outros. Eu não esperava que isso se tornasse um problema, mas não pude deixar de sentir uma pontada de satisfação. Preciso ir, disse pegando minha bolsa. Compromisso cedo amanhã. Quando me levantei para sair, Gustavo me olhou nos olhos. Lívia, se você fosse para a Atlântica, hipoteticamente falando, eles estariam contratando? Parei, observando seus rostos. Hipoteticamente, sim. Eles estão se expandindo rapidamente. O olhar que Gustavo e Natália trocaram me disse tudo. Na manhã de sábado, me encontrei com Marcelo Torres, um advogado trabalhista recomendado por um amigo. Seu escritório era pequeno, mas elegante, com diplomas de universidades prestigiosas decorando as paredes. Expliquei minha situação, mostrando-lhe o e-mail e o aviso de rescisão. Isso é demissão sem justa causa, disse Marcelo tirando os óculos. Demitir alguém por tirar licença por luto aprovada pode ser considerado tanto uma quebra de contrato quanto uma violação de boa-fé. Não estou interessada em processar, esclareci. Só quero entender minhas opções em relação ao meu acordo de não concorrência. Marcelo analisou o documento cuidadosamente. Isso é excessivamente restritivo. Proibição de 6 meses de trabalhar para concorrentes em um raio de 300 metros. Isso basicamente significa que você deve deixar o setor ou se mudar. É executável? Perguntei. Em Serra Azul, é questionável, especialmente dadas as circunstâncias da sua demissão. Os tribunais normalmente não aplicam cláusulas de não concorrência quando o empregador age de má fé. Ele se recostou na cadeira. Qual é o seu plano, Lívia? A Atlântica Transportes me ofereceu uma posição. Melhor cargo, melhor salário. Marcelo assentiu. A Horizonte teria que provar que você está causando danos reais a eles ao trabalhar lá. Considerando que eles te demitiram, esse é um argumento difícil de sustentar. Ele rabiscou algumas notas. Eu diria para prosseguir com cautela, mas não deixe que essa cláusula de não concorrência a impeça de ganhar a vida. Durante o fim de semana, meu telefone continuou vibrando com mensagens da minha antiga equipe. A reunião de emergência de sábado aparentemente tinha sido tensa. Ricardo pressionava todos a assumirem responsabilidades adicionais para cobrir minha ausência, sem compensação extra. Os arquivos da conta Wilson foram localizados, mas ninguém entendeu completamente minha metodologia de análise. No domingo à noite, eu já havia tomado minha decisão. Na segunda-feira de manhã, liguei para Álvaro Silveira. Aceito sua oferta, disse a ele, mas tenho uma condição. Diga qual, respondeu Álvaro. Quero montar minha própria equipe. Se meus ex-colegas da Horizonte Logística se candidatarem à Atlântica Transportes, quero que recebam uma avaliação justa. Com certeza, concordou Álvaro. Se eles tiverem metade do seu talento, teremos sorte em tê-los. Naquela tarde, assinei meu contrato com a Atlântica, como diretora de divisão de operações da região noroeste do país. O salário era 40% maior do que eu ganhava na Horizonte Logística, com benefícios melhores e um bônus de contratação. Ao sair do escritório da Atlântica, verifiquei meu celular e encontrei 7 novas mensagens. Uma de cada membro principal da minha antiga equipe. Todos queriam se encontrar para um café em particular. Na terça-feira de manhã, sentei-me, em uma mesa tranquila, no canto de uma pequena cafeteria no centro da cidade, esperando. Gustavo chegou primeiro, depois Natália. Um por um, Caio, Camila, Priscila, Renata e Fernanda se juntaram a nós, até preenchermos 2 mesas juntas. A Horizonte Logística está implodindo, disse Caio sem rodeios. O Ricardo está microgerenciando todo mundo.
O Paulo está em cima dele e os clientes estão fazendo perguntas. A conta da Wilson está ameaçando sair, acrescentou Natália. Eles queriam saber por que você não estava cuidando da renovação deles. Tomei um gole do meu café, ouvindo. Cada um compartilhar histórias semelhantes de caos e frustração. Soubemos que você aceitou um cargo na Atlântica, disse Gustavo finalmente. Os outros ficaram em silêncio, me observando atentamente. Notícias correm rápido. Observei. Queremos ir com você, afirmou Natália com firmeza. Os outros concordaram com a cabeça. Observei seus rostos. Vocês todos têm bons cargos na Horizonte Logística, empregos seguros. Tem certeza de que querem arriscar isso? Que segurança? Perguntou Camila amargamente. Se te demitissem por comparecer ao funeral do seu pai, nenhum de nós estaria seguro. A Atlântica está contratando, eu disse cuidadosamente. Não posso prometer nada, mas posso indicar vocês. Cada um precisaria se candidatar formalmente. Já fizemos isso, revelou Renata, pegando cópias impressas dos e-mails de confirmação. Nós 7 ontem, não consegui esconder minha surpresa. Vocês se candidataram antes de falar comigo? Confiamos em você, Lívia, disse Fernanda simplesmente. Aonde você for, nós iremos. Senti uma onda de emoção. Gratidão, misturada com vingança. Deixem-me fazer algumas ligações. Na segunda-feira seguinte, meu telefone tocou às 7h30 da manhã. O identificador de chamadas mostrava Cláudia Pereira, gerente regional da Horizonte Logística. Lívia? A voz de Cláudia tinha uma calma forçada. Precisamos conversar. Bom dia, Cláudia. Respondi, mantendo o tom neutro. O que posso fazer por você? Acabei de receber 7 cartas de demissão. Todas da sua antiga equipe. Todas com efeito imediato. Houve uma pausa. Quer explicar? Respirei fundo. Não sei qual explicação você está procurando. Eu não trabalho mais na Horizonte Logística. Vão todos para a Atlântica, onde você acabou de começar como diretora de divisão. A voz dela endureceu. Isso não parece coincidência. As pessoas fazem escolhas de carreira por vários motivos, Cláudia. Talvez você devesse perguntar ao Ricardo por que sua equipe de melhor desempenho está saindo em massa. Isso é sobre a sua demissão, não é? Ela parecia resignada agora. Eu revisei a situação. O Ricardo não me consultou antes de te dispensar. Eu jamais teria aprovado. Isso é entre você e o Ricardo, respondi. Cláudia suspirou. O Ricardo alegou que era um problema urgente de desempenho, que não podia esperar pelo meu retorno da conferência de Serra Azul. Confiei no julgamento dele. Claramente foi um erro. Não disse nada, deixando o silêncio se tornar desconfortável. Olha, Lívia, Cláudia finalmente continuou. Estou preparada para lhe oferecer seu cargo de volta com um aumento de 10% e um pedido formal de desculpas. Precisamos da sua experiência. A conta Wilson está ameaçando sair. Agradeço a oferta, Cláudia, mas aceitei um cargo em outro lugar. Cobriremos o valor que eles pagarem, mais 15%. Não se trata de dinheiro. Então o que seria necessário? Havia desespero em sua voz agora. 7 funcionários importantes saindo simultaneamente é devastador. Só o conhecimento operacional. Seria preciso viajar no tempo. Interrompi, voltando à época da morte do meu pai, demonstrando decência. Humana básica, em vez de me punirem pelo luto. A linha ficou muda. Preciso ir, Cláudia. Começo meu novo cargo hoje e não quero me atrasar. Seu contrato de não concorrência. Ela começou. Sinta-se à vontade para pedir à sua equipe jurídica que entre em contato com a minha, respondi calmamente. Mas eles podem querer analisar as circunstâncias da minha demissão primeiro. Depois de desligar, dirigi até o escritório da Atlântica, chegando cedo para me preparar para o dia. Álvaro me recebeu no saguão, radiante. Estamos considerando todos os seus 7 ex-colegas, disse ele. As qualificações deles são impressionantes. As entrevistas começam na quarta-feira. Obrigada por dar a eles uma chance justa, respondi. Uma chance justa, Lívia.
os melhores talentos deles. O erro da Horizonte Logística é nosso ganho. 2 dias depois, recebi outra ligação, desta vez de Teresa Bueno, do RH da Horizonte Logística. Eu não deveria estar te contando isso, ela disse baixinho. Mas Ricardo Figueira foi colocado em licença administrativa, aguardando revisão. Cláudia está iniciando uma investigação sobre práticas de gestão, particularmente em relação às políticas de luto e afastamento. Que bom ouvir isso, eu disse, sinceramente. O conselho de administração está envolvido agora, continuou Teresa. Perder uma equipe especializada inteira para um concorrente disparou o alarme. Eles estão revisando todas as demissões do ano passado. Na sexta-feira, todos os 7 ex-membros da minha equipe receberam e aceitaram ofertas da Atlântica. Nos encontramos para jantar e comemorar, brindando com um brinde. Aos novos começos, disse Natália. E a Lívia, acrescentou Gustavo, que nos ensinou o que é uma liderança de verdade. Na semana seguinte, recebi uma carta formal da Horizonte Logística, reconhecendo minha demissão injusta e oferecendo um acordo para evitar litígios. Aceitei. Não pelo dinheiro, mas pela admissão oficial de que eles estavam errados. No mesmo dia, a conta da Wilson assinou com a Atlântica, trazendo seus negócios para nós, após saber que sua equipe preferida agora trabalhava sob minha direção. O rio se moveu, mas permanecemos firmes como pedras, exatamente como meu pai me ensinou. 3 meses depois, eu estava na frente da maior sala de conferências da Atlântica, apresentando nossos resultados trimestrais à equipe executiva. Os números falavam por si. Crescimento de 30% em nossa divisão, 4 grandes aquisições de clientes, 3 deles ex-contas da Horizonte Logística, e melhorias na eficiência operacional que reduziram os custos em 22%. Trabalho excepcional, Lívia, disse Álvaro Silveira quando terminei. Você e sua equipe superaram todas as expectativas. Sorri. Minha equipe merece o crédito. Eles foram extraordinários. Após a reunião, voltei para o meu escritório e encontrei meus 7 membros principais da equipe me esperando com um bolo. Para que serve isso? Perguntei. Faz exatamente 3 meses que todos nós pulamos do barco juntos, explicou Gustavo. Estamos comemorando o Dia da Independência. Eu ri. Vocês são todos ridículos, mas felizes. Natália acrescentou. Sério. Lívia, todo mundo está prosperando aqui. Era verdade. Cada membro da equipe havia crescido profissionalmente em suas novas funções na Atlântica Transportes. Eles tinham mais autonomia, melhores recursos e, finalmente, estavam sendo reconhecidos por suas contribuições. Mais importante ainda, eles eram valorizados como pessoas, não apenas como máquinas de produtividade. Meu telefone vibrou com um alerta de notícias. Horizonte Logística anuncia reestruturação em meio à perda de clientes. Mostrei ao grupo. Ouvi dizer que perderam o contrato com a Hernandez na semana passada, disse Caio, cortando fatias de bolo. Isso representa 20% da receita deles na região noroeste. O Ricardo se foi, acrescentou Luiz. Deixou o escritório vazio na sexta-feira. O Cláudio está tentando salvar o que sobrou. Mas não senti prazer algum com as dificuldades da Horizonte Logística. Apenas uma sensação de justiça. A empresa não estava falindo porque tínhamos saído. Estava falindo porque sua liderança havia criado uma cultura em que os funcionários eram descartáveis, onde comparecer ao funeral de um pai era considerado falta de comprometimento. Ao chegar ao topo da Atlântica, ergui meu copo d'água. Que eles aprendam que uma empresa só é forte na medida em que trata seus funcionários. E a Lívia, acrescentou Renata, que nos mostrou que merecíamos mais. 6 meses depois de entrar. Para a Atlântica Transportes, recebi um convite inesperado para um almoço com Cláudia. Ela havia saído da Horizonte Logística e se juntado a uma empresa de consultoria de gestão especializada em cultura organizacional. Nós nos encontramos em um restaurante tranquilo com vista para o Rio Azul. Cláudia parecia diferente, mas relaxada. As rugas de estresse constantes ao redor dos seus olhos haviam suavizado. Obrigada por me encontrar. Ela começou.
Eu queria me desculpar adequadamente pelo que aconteceu. Você não foi diretamente responsável. Lembrei a ela. Não, mas eu criei o ambiente que tornou isso possível. Ela suspirou. Depois que você e sua equipe saíram, tudo se desfez. O conselho contratou consultores externos para avaliar o que deu errado. O relatório não foi nada lisonjeiro para nenhum de nós da liderança. Assenti, esperando que ela continuasse. A Horizonte Logística está sendo adquirida pela Meridian Shipping, revelou Cláudia, por uma fração de sua avaliação anterior. Eles estão basicamente comprando a lista de clientes e os ativos físicos. A notícia não me surpreendeu. A Horizonte vinha perdendo clientes e talentos há meses. E o Ricardo? Perguntei. A última notícia que tive foi que está desempregado. A reputação dele no setor... Ela parou de falar. Digamos que sua história circulou bastante. Eu não havia divulgado os detalhes da minha demissão, mas também não os escondi. Quando me perguntavam por que eu havia deixado a Horizonte Logística, contei a pura verdade. Aprendi uma lição valiosa com tudo isso, continuou Cláudia. Agora, estou ajudando outras empresas a evitar os mesmos erros. Quando terminamos o almoço, Cláudia fez a pergunta que eu sentia que estava em sua mente o tempo todo. Valeu a pena ir embora em silêncio em vez de lutar? Pensei na minha equipe na Atlântica, próspera, motivada e tratada com respeito. Pensei nos clientes que nos seguiram e que agora recebiam um atendimento melhor. Pensei no meu pai, que me ensinou que, às vezes, a resposta mais forte não é a mais alta. Sim, respondi simplesmente. Os resultados falam por si. 1 ano após aquele e-mail fatídico que mudou o curso da minha carreira, a Atlântica me nomeou vice-presidente executiva de operações para toda a região noroeste. Minha divisão havia se tornado a joia da coroa da empresa, eficiente, inovadora e ostentando os maiores índices de satisfação dos funcionários da organização. Cada um dos meus 7 membros da equipe também foi promovido. Gustavo agora liderava sua própria divisão. Natália havia transformado nossa abordagem de relacionamento com o cliente e conquistado reconhecimento em todo o setor. Os outros também se destacaram, e seus talentos finalmente receberam o reconhecimento merecido. No aniversário da minha demissão da Horizonte Logística, recebi um pequeno pacote pelo correio. Lá dentro estava meu velho cacto, agora um pouco maior, mas ainda florescendo, com um bilhete de Teresa Bueno. Resgatei isto da sua mesa. Achei que você poderia querer de volta agora. A Horizonte fecha definitivamente na semana que vem. Coloquei o cacto no parapeito da minha janela, onde receberia bastante luz solar. Assim como eu, ele sobreviveu ao descarte e encontrou um lugar melhor para crescer. Naquela noite, dirigi até o Rio Azul e fiquei na margem onde meu pai e eu costumávamos pescar. A água fluía com firmeza ao redor das pedras, como sempre. Pensei em como um único momento, um e-mail frio me demitindo, havia, no fim das contas, levado a um sucesso e felicidade ainda maiores, não apenas para mim, mas para todos que me seguiram. Você tinha razão, pai, sussurrei para o rio. Às vezes, é preciso se manter firme e deixar a correnteza fazer o seu trabalho. Ao relembrar minha trajetória de líder de equipe demitida a vice-presidente executiva, percebi que minha vingança não tinha sido destruir a Horizonte Logística. Minha vingança tinha sido construir algo melhor. Um local de trabalho onde a licença por luto não fosse vista como falta de comprometimento. Onde as pessoas fossem valorizadas além de suas métricas de produtividade. Onde liderança significasse empoderar os outros em vez de controlá-los. Minha verdadeira vitória não foi derrubar o que me feriu, e sim construir algo tão bom que tornou o passado irrelevante. Meu pai teria se orgulhado disso. Olhando para o futuro, eu não sentia nada além de gratidão pelo caminho que me trouxe até aqui, mesmo pelas partes dolorosas. Às vezes, os piores momentos levam aos melhores resultados. Se você permanecer firme como as rochas enquanto o rio da mudança passa correndo. Agora me diz, você já viu uma demissão tão injusta se transformar em um renascimento profissional poderoso? Eu,
que você faria se sua antiga empresa tentasse te reconquistar depois de te desrespeitar? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Beijo e até breve.